Olá, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você sabia que depois dos 60 anos, nossos rins trabalham até 40% menos eficientemente do que na juventude? E que alguns alimentos que comemos todos os dias podem estar acelerando esse processo? E se você tem mais de 60 anos, ou tem alguém especial nessa faixa etária em casa, este vídeo pode literalmente salvar a vida dessa pessoa. Nos próximos minutos, vou revelar os 9 alimentos mais perigosos para os rins de pessoas acima de 60 anos. Alimentos que provavelmente estão na sua despensa neste exato momento e que podem estar causando danos silenciosos aos seus rins. Mas aqui está a boa notícia. Ainda há tempo de reverter esse quadro. Antes de começarmos, se você se preocupa com sua saúde e quer viver mais e melhor, clique no botão de inscrever aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma dica valiosa que pode transformar sua qualidade de vida. Vamos começar? Meus caros amigos, vamos conversar sobre um assunto sério, mas de forma simples e direta. Nossos rins são como 2 filtros incansáveis trabalhando 24 horas por dia para manter nosso corpo limpo e saudável. Eles filtram cerca de 180 litros de sangue diariamente. Impressionante, não é mesmo? Mas aqui vem uma informação que talvez você não saiba. A partir dos 40 anos, perdemos aproximadamente 1% da função renal a cada ano. Isso significa que aos 60 anos, nossos rins já perderam cerca de 20% de sua capacidade original. E aos 80 anos, podem estar funcionando com apenas 60% de capacidade. Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença renal crônica afeta mais de 10 milhões de brasileiros, e a grande maioria são pessoas acima de 60 anos. O mais preocupante, cerca de 70% dessas pessoas não sabem que têm problemas nos rins. Hoje eu quero compartilhar com vocês informações baseadas em pesquisas científicas de universidades renomadas como USP, Unifisp e estudos internacionais publicados em revistas médicas prestigiosas. Vamos descobrir juntos quais alimentos podem estar prejudicando silenciosamente a saúde dos seus rins. E atenção, fique até o final deste vídeo, porque vou revelar uma dica simples que pode proteger seus rins por muitos anos. Essa informação vale ouro. O primeiro alimento que precisa sair do seu cardápio, ou pelo menos ser drasticamente reduzido, são os embutidos: presunto, mortadela, salsicha, linguiça, bacon e similares. Vocês sabem por quê? Esses alimentos são verdadeiras bombas de sódio. Uma simples fatia de presunto pode conter até 300 mg de sódio. Para vocês terem uma ideia, a recomendação da Organização Mundial da Saúde para idosos é de no máximo 1.500 mg de sódio por dia. Ou seja, apenas 5 fatias de presunto já ultrapassam essa recomendação. Além disso, os embutidos contêm nitratos e nitritos, conservantes químicos que, segundo pesquisas da Universidade Federal de São Paulo, podem causar inflamação nos rins e acelerar o processo de deterioração da função renal. Dr. Ricardo Oliveira, nefrologista do Hospital das Clínicas, explica que o excesso de sódio força os rins a trabalharem mais para eliminar esse sal do organismo. Com o tempo, isso pode levar à hipertensão, que é uma das principais causas de doença renal em idosos. A solução? Substitua por carnes frescas, frango grelhado, peixe assado. Seu paladar pode estranhar no início, mas seus rins vão agradecer por décadas. O segundo vilão da nossa lista são os refrigerantes e bebidas açucaradas. E aqui não estou falando apenas dos refrigerantes comuns, mas também dos diet e zero açúcar. Um estudo publicado na revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology acompanhou mais de 15.000 pessoas por 20 anos e descobriu que quem consome 2 ou mais copos de refrigerante por dia tem 30% mais chance de desenvolver doença renal crônica. Os refrigerantes normais são ricos em açúcar e fósforo. O açúcar em excesso pode levar ao diabetes, que é a principal causa de falência renal no Brasil. Já o fósforo, quando em excesso no organismo, não consegue ser eliminado adequadamente por rins já envelhecidos, causando problemas ósseos e cardiovasculares. E os refrigerantes diet? Não se enganem, eles contêm adoçantes artificiais que, segundo pesquisas da Universidade de Brasília, podem alterar a microbiota intestinal e indiretamente afetar a função renal. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Existem alternativas deliciosas: água com limão, chás naturais gelados, água saborizada with frutas. Experimentem água com rodelas de pepino e hortelã. É refrescante e faz muito bem para os rins. Em terceiro lugar na nossa lista estão os alimentos ultraprocessados: salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, sopas de saquinho temporos prontos. Vocês já pararam para ler o rótulo desses produtos? É impressionante a quantidade de sódio, conservantes, corantes e aromatizantes artificiais.
Uma única porção de macarrão instantâneo pode conter até 1.800 mg de sódio, mais do que toda a recomendação diária. A Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, mostrou que idosos que consomem regularmente alimentos ultraprocessados têm 40% mais chances de desenvolver hipertensão e diabetes, as duas principais causas de problemas renais. Além disso, esses alimentos são ricos em aditivos químicos que nosso organismo não reconhece como alimento natural. Os rins, então, trabalham overtime tentando filtrar essas substâncias, se desgastando precocemente. A dica de ouro aqui é sei temeis dos 5 ingredientes no rótulo. Ou se você não consegue pronunciar o nome dos ingredientes, provavelmente não é um bom alimento para seus rins. O quarto alimento pode surpreender muitos de vocês: os laticínios em excesso. Sim, estou falando de leite, queijos, iogurtes consumidos em grandes quantidades. Calma, não estou dizendo que vocês devem cortar completamente. O problema está no excesso. Os laticínios são ricos em fósforo e proteínas. Para pessoas acima de 60 anos com função renal já diminuída, o excesso de proteína força os rins a trabalharem mais para eliminar os resíduos metabólicos. Um estudo publicado no American Journal of Kidney Diseases mostrou que idosos que consomem mais de 3 porções de laticínios por dia têm maior risco de progressão da doença renal crônica. O fósforo presente nos laticínios é outro problema, quando os rins não conseguem eliminá-lo adequadamente. Ele se acumula no sangue, podendo causar problemas ósseos e cardiovasculares. A recomendação é moderar. Uma porção por dia é suficiente. Prefira versões com menos gordura e observe como seu corpo reage. Leites vegetais como de amêndoas ou aveia podem ser boas alternativas. O quinto alimento da nossa lista são as carnes vermelhas consumidas em excesso. Novamente, não estou dizendo para cortar completamente, mas sim para moderar. As carnes vermelhas são ricas em proteínas e, quando consumidas em grandes quantidades, aumentam a produção de ureia e creatinina, resíduos que precisam ser filtrados pelos rins. Para rins que já funcionam com menor capacidade, isso representa uma sobrecarga significativa. Além disso, muitas carnes vermelhas, especialmente as de cortes mais gordurosos, são ricas em ácido úrico. O excesso de ácido úrico pode formar cristais que se depositam nos rins, causando cálculos renais, um problema comum em pessoas acima de 60 anos. Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul acompanhou 5.000 idosos por 10 anos e descobriu que aqueles que consumiam carne vermelha todos os dias tinham 25% mais risco de desenvolver problemas renais. A solução não é virar vegetariano do dia para a noite, mas sim alternar carne vermelha 2 a 3 vezes por semana, frango, peixe, ovos no restante dos dias. Seus rins vão agradecer pela variedade. O sexto vilão é o sal, ou melhor, o excesso de sal. Este é provavelmente o mais conhecido, mas também o mais subestimado. Vocês sabiam que muitos idosos têm as papilas gustativas menos sensíveis? Isso significa que vocês podem estar adicionando mais sal na comida sem perceber, porque sentem menos o gosto salgado. O sal em excesso é um dos principais inimigos dos rins. Ele aumenta a pressão arterial, força os rins a reterem mais líquido e pode acelerar a progressão da doença renal crônica. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, idosos deveriam consumir no máximo 1.500 mg de sódio por dia. Isso equivale a menos de uma colher de chá de sal. Mas atenção, não é só o sal que vocês adicionam na comida. Pães, biscoitos, molhos prontos, caldos, de carne, tudo isso tem sal escondido. Às vezes consumimos o dobro da recomendação sem perceber. Aqui vão algumas dicas práticas. Usem ervas frescas como alecrim, manjericão, tomilho. Experimentem temperos naturais como alho, cebola, gengibre, limão e vinagre. Também realçam o sabor dos alimentos sem adicionar sódio. O sétimo item é um pouco diferente e requer atenção especial. Alimentos ricos em potássio, mas apenas quando há restrição médica. Deixem-me explicar melhor. O potássio é um mineral importante para o funcionamento do coração e músculos. Para pessoas com rins saudáveis, alimentos ricos em potássio como bananas, laranjas, tomates e batatas são benéficos. Mas quando os rins já não funcionam adequadamente, eles podem não conseguir eliminar o excesso de potássio. Isso pode causar uma condição chamada hiperpotassemia, que pode ser muito perigosa para o coração. Por isso, se você já tem diagnóstico de doença renal ou seu médico recomendou restrição de potássio, deve evitar bananas muito maduras, laranjas, melão, batatas, tomates, chocolate amargo, castanhas. Mas atenção! Essa restrição só deve ser feita com orientação médica. Se seus rins estão funcionando bem,
Esses alimentos são seus amigos. O importante é fazer exames regulares, para saber como estão seus níveis de potássio no sangue. O oitavo alimento que pode prejudicar seus rins são os adoçantes artificiais consumidos em excesso. Muitos idosos, tentando evitar o açúcar, acabam exagerando nos adoçantes. Estudos recentes da Universidade Federal de Minas Gerais mostraram que alguns adoçantes artificiais, quando consumidos regularmente em grandes quantidades, podem alterar a função renal ao longo do tempo. Os mais problemáticos são ciclamato de sódio, sacarina sódica e aspartame. O problema não é usar esporadicamente, mas sim o consumo diário e em grandes quantidades. Várias xícaras de café adoçado por dia, refrigerantes diet constantemente. Além disso, alguns adoçantes podem causar efeitos colaterais como dores de cabeça, alterações no paladar e podem interferir com a absorção de alguns medicamentos que vocês podem estar tomando. A dica é: moderação é a chave. Usem com parcimônia e, quando possível, experimentem adoçantes naturais como um pouquinho de mel ou frutas doces para adoçar suas bebidas. O nono e último alimento da nossa lista são as bebidas alcoólicas. E aqui não estou sendo radical. Um pouco de vinho nas ocasiões especiais não vai acabar com seus rins. O problema é o consumo regular e em quantidades maiores. O álcool é processado tanto pelo fígado quanto pelos rins. Para pessoas acima de 60 anos, que já têm a capacidade renal diminuída, o álcool representa uma carga extra de trabalho. Além disso, o álcool pode interagir com medicamentos que muitos idosos tomam regularmente. Remédios para pressão, diabetes, anti-inflamatórios. Essas interações podem potencializar os danos aos rins. Um estudo longitudinal publicado no Nephrology Dialysis Transplantation acompanhou idosos por 15 anos e mostrou que aqueles que consumiam álcool diariamente tinham maior declínio da função renal, comparado aos que bebiam apenas ocasionalmente. Se vocês gostam de uma bebidinha social, a recomendação é, no máximo 2 doses por semana para homens e 1 dose para mulheres, sempre com orientação médica. Agora, como prometi, vou compartilhar aquela dica especial que pode proteger seus rins por muitos anos. Estão prontos? A dica de ouro é hidratação adequada. Parece simples, mas é revolucionária. Muitos idosos não bebem água suficiente, seja por esquecer, por ter menos sensação de sede ou por medo de acordar à noite para ir ao banheiro. Mas aqui está o segredo. Rins bem hidratados trabalham melhor e se desgastam menos. A recomendação é de 30 a 35 ml de água por kg de peso corporal. Para uma pessoa de 70 kg, isso significa cerca de 2 litros por dia. Dividam esse consumo ao longo do dia. 1 copo ao acordar, 1 antes de cada refeição, 1 no meio da tarde. Assim vocês não sobrecarregam a bexiga e mantêm os rins funcionando otimamente. E agora, vou dar algumas alternativas saudáveis para substituir aqueles alimentos prejudiciais. Em vez de embutidos, frango desfiado, atum fresco, ovos cozidos para sanduíches. Em vez de refrigerantes, água com gás e limão, chás gelados naturais, água saborizada com frutas. Em vez de temperos industrializados, ervas frescas, alho, cebola, páprica, curry. Em vez de salgadinhos, castanhas sem sal, pipoca caseira com ervas, frutas secas sem açúcar. Lembrem-se, pequenas mudanças consistentes geram grandes resultados ao longo do tempo. Meus e queridos amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Mas na verdade, este é apenas o começo de uma nova fase na vida de vocês. Uma fase onde vocês tomam controle da saúde dos seus rins. Vamos recapitular rapidamente os 9 alimentos que devemos evitar ou consumir com moderação. Embutidos, refrigerantes, ultraprocessados, laticínios em excesso, carne vermelha em excesso, sal em excesso, alimentos ricos em potássio, quando há restrição médica, adoçantes artificiais em excesso e bebidas alcoólicas. Mas lembrem-se, o objetivo não é criar uma lista de proibições que torne a vida sem graça. O objetivo é fazer escolhas conscientes para que vocês possam viver mais e melhor, com qualidade de vida e energia, para aproveitar cada momento ao lado de quem amam. E aqui vai um pedido especial. Se este vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhem com familiares e amigos. Talvez vocês estejam salvando a vida de alguém que amam. Deixem nos comentários. Qual desses alimentos foi a maior surpresa para vocês? Qual mudança vocês vão começar a fazer já hoje? Adoro ler suas mensagens e sempre respondo quando posso. Antes de nos despedirmos, quero deixar uma mensagem especial. Envelhecer é um privilégio que nem todos têm. Cada dia que vocês acordam é uma oportunidade de cuidar melhor de si mesmos.
de fazer escolhas que honrem o corpo que os trouxe até aqui. Seus rins trabalharam incansavelmente por décadas para mantê-los saudáveis. Agora é hora de retribuir esse favor com escolhas alimentares conscientes e carinho por vocês mesmos. Na próxima semana, vou trazer um vídeo sobre os 10 melhores alimentos para fortalecer os rins depois dos 60 anos. Não percam, que vocês tenham uma semana abençoada, repleta de saúde, alegria e escolhas nutritivas. Até a próxima, e lembrem-se, vocês merecem viver bem por muitos e muitos anos.